Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa gravação, a nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Vamos estar hoje, continuar meditando nas referências no capítulo 1 de Atos, E o título da mensagem é Introdução à Ascensão de Jesus, que diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem as promessas do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, e João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério.
Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E falando-lhes sorte, e lançando-lhes sortes, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos, irmãos, aqui para a meditação dessa mensagem, né? Da qual nós acabamos de ler aqui agora com os irmãos, e para que nós possamos aperfeiçoar o nosso entendimento, né, sobre esta mensagem, né? Que diz o seguinte, Atos, capítulo 1, versículo 5, está escrito: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, né? A preposição com e é a partícula grega em que pode ser traduzida como em ou com. Por isso, muitos preferem a tradução sereis batizados no Espírito Santo. Da mesma forma, batizados com água pode ser traduzido batizados em água. O próprio Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo e aos que nele creem, né? O próprio Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo os que nele creem. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Atos 1, versículo 8, está escrito o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, né? Recebereis a virtude, né? O termo original para a virtude é dunamis, que significa poder real. Poder em ação, esse é o versículo-chave do livro de Atos. O propósito principal do batismo no Espírito Santo é o recebimento de poder divino para testemunhar de Cristo, né? Eu já disse isso aqui para os irmãos, que o homem ele fica corajoso, né, após ser batizado no Espírito Santo, né? O homem que é batizado no Espírito Santo, ele confessa que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Ele confessa que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue na cruz do Calvário para a sua vida salvar, para nossas vidas salvarem. Ele não nega a Jesus por nada. Ele é forte e corajoso, né?
glória a Deus, aleluia, Jesus, este batismo com ou no Espírito Santo não deve ser identificado com o recebimento do Espírito Santo. Na ocasião da regeneração, são duas obras distintas do Espírito, muitas vezes separadas por um período de tempo, né? Ver o estudo, a regeneração dos discípulos, página 1613. Batizados com o Espírito Santo, a preposição com é a partícula grega em que poder ser batizado como em ou com. Por isso, muitos preferem a tradução sereis batizados no Espírito Santo. Da mesma forma, batizados com água, pode ser traduzido batizados em água. O próprio Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo e aos que nele creem. Recebereis a virtude. O termo original para a virtude é dunamis, que significa poder real, poder em ação. Esse é o versículo-chave do livro de Atos. O propósito principal do batismo no Espírito Santo é o recebimento de poder divino para testemunhar de Cristo, para ganhar os perdidos para Ele e ensinar-lhes a observar tudo quanto Cristo ordenou. Sua finalidade é que Cristo seja conhecido, amado, honrado, louvado e feito Senhor do povo de Deus. Confira em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Lucas, capítulo 24, versículos 49. João, capítulo 5, versículos 23. João, capítulo 15, versículos 26 e 27. Poder, dunamis, significa mais do que força ou capacidade. Significa aqui, principalmente, poder divino em operação, em ação. O batismo no Espírito Santo trará o poder pessoal do Espírito Santo à vida do crente. Ver o estudo, o batismo no Espírito Santo, página 1627. Note que neste versículo, Lucas não relaciona o batismo no Espírito Santo com a salvação e regeneração da pessoa, mas com o poder celestial no interior do crente, para este testemunhar com grande eficácia. Ver o estudo sobre a regeneração dos discípulos, página 1613. A obra principal do Espírito Santo no testemunho e na proclamação do Evangelho diz respeito à obra salvífica de Cristo, a sua ressurreição e a promessa do batismo no Espírito. Confira capítulo 2, versículos 14, Atos 2, capítulo 14, Atos capítulo 2, versículos 14 ao 42. Ver a nota seguinte, que trata do Espírito dando testemunho e o que isso representa em nossa vida pessoal. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ainda no versículo 8, né, de Atos 1, versículo 8, ser-me-eis testemunhas, né? O Senhor disse, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O batismo no Espírito Santo não somente outorga o poder para pregar Jesus como Senhor e Salvador. Ver a nota anterior,
como também aumenta a eficácia desse versículo, desse testemunho, fortalecido e aprofundado pelo nosso relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por termos sido cheios do Espírito. Confira em João, capítulo 14, versículo 26, versículo 15, João capítulo 15, versículo 26 e 27. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Na verdade, o homem fica corajoso, né? Foi o que eu disse, o homem fica corajoso e ele não tem medo de testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Salvador, é o Criador dos céus e da terra e do mar, de todas as coisas, né? O Espírito Santo dá testemunho da justiça. João, capítulo 16, versículo 8 ao 10. E da verdade, João, capítulo 16, versículo 13. As quais glorificam a Cristo, João, capítulo 16, versículo 14. Não somente com palavras, mas também no modo de viver e no agir. Daí, quem tem o testemunho do Espírito Santo a respeito da obra redentora de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O amor manifestará com certeza a semelhança de Cristo. O amor, a verdade e a justiça em sua vida. Confira 1 Coríntios, capítulo 13. O batismo no Espírito Santo outorga poder para o crente testemunhar de Cristo e produz nos perdidos a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, os perdidos, irmãos, quando ele é batizado no Espírito Santo, né? Então ele passa a entender, ele lembra, entende e crê nos pecados que ele cometeu e que ele precisa realmente ser perdoado de todos os seus pecados. O batismo no Espírito Santo outorga poder para o crente testemunhar de Cristo e produz nos perdidos a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Ver João capítulo 16, versículo 8, nota. Os efeitos desta convicção se tornarão evidentes naqueles que proclamam com sinceridade a mensagem da palavra e naqueles que recebem. João, no capítulo 2, versículos 39 e 40. O batismo no Espírito Santo destina-se àqueles cujos corações pertencem a Deus, por terem abandonado os seus maus caminhos. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 3, versículo 26. E é mantido mediante a mesma dedicação sincera a Cristo. Capítulo 5, versículos 32. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O batismo no Espírito Santo é um batismo no Espírito que é santo. Confira Espírito de santificação. Romanos, capítulo 1, versículo 4. Assim, o Espírito Santo realmente estiver operando em nós plenamente, viveremos em maior conformidade com a santidade de Cristo. À luz dessas verdades bíblicas, portanto, quem for batizado no Espírito Santo terá um desejo intenso de agradar a Cristo em tudo o que puder. Noutras palavras, a plenitude do Espírito complementa, isto é, completa as obras salvífica e santificadora do Espírito Santo em nossa vida. Aqueles que afirmam ter a plenitude do Espírito, mas vivem uma vida contrária ao Espírito de santidade, estão enganados e mentindo.
aqueles que manifestam dons espirituais, milagres, sinais espetaculares ou oratória inspiradora, mas não têm uma vida de verdadeira fé, amor e retidão, não estão agindo segundo o Espírito Santo, mas segundo um espírito impuro que não é de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Confira em Mateus capítulo 24, versículo 24. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 ao 15. Ver o estudo, provas do genuíno batismo no Espírito Santo. Página 1653. Mais exposição sobre testemunhar de Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Em Atos capítulo 13, versículos 31, nota. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Atos 1, versículo 14. Está escrito o seguinte, glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Perseveravam unanimemente em oração e súplicas. A experiência do Pentecoste sempre envolve a responsabilidade humana. Aqueles que desejam o derramamento do Espírito em sua vida para terem poder para realizar as obras de Deus, devem colocar-se à disposição do Espírito Santo, mediante sua submissão à vontade de Deus e à oração. Vê no Atos 4, versículos 22 e 38. Atos 9, versículo 11 ao 17. Confira em Lucas, capítulo 11, versículo 5 ao 13. Lucas 24, capítulo 49. Isaías, capítulo 40, versículos 29 ao 31. Note os paralelos entre a vinda do Espírito, sobre Jesus e os discípulos. O Espírito desceu sobre eles depois que oraram. Lucas, capítulo 3, versículos 21 a 22. Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos, capítulo 2, versículos 2 ao 4. Houve manifestações visíveis do Espírito. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Atos, capítulo 2, versículo 4. Os ministérios, tanto de Jesus como dos discípulos, começaram depois do Espírito Santo vir sobre eles. Confira em Mateus, capítulo 3, versículo 16. Com 4 e 17. Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Com capítulo 4, versículo 14 de Atos, ao 14 e 19. Atos, capítulo 2, versículos 14 ao 47. Pentecostes. Glória a Deus, Jesus. Então, irmãos, aqui nós fechamos a nossa meditação do capítulo 1 da carta de Atos dos Apóstolos, né? Muito rico, muito abrangente, extraordinário, muito esclarecedor, né? Para que os irmãos não tenham dúvida, né, do que é receber o Espírito Santo, de o que é ser batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. São duas coisas distintas, ou seja, diferentes. Receber o Espírito Santo é uma coisa, ser batizado no Espírito Santo é outra coisa, né? O homem que recebe o Espírito, que é batizado no Espírito Santo, é um homem forte, corajoso, poderoso, como eu sempre digo, mas somente embaixo da potente mão de Deus, né? Então, de modo que Deus, né, batiza o homem no Espírito Santo para que ele possa enfrentar
né? Enfrentar o mal e o perigo, sem que nenhum mal lhe aconteça, sem que ele não corra nenhum perigo. Porque o homem que é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo atua o tempo todo juntamente com ele. Ele abriu a boca ou levantou a mão e glorificou a Deus, o Espírito Santo está em ação defendendo de forma extraordinária, de forma que o maligno não lhe toca, o Senhor não permite, mesmo nas horas de perigo, nas horas mais perigosas que existem, né? Pode estar caindo raios do céu, pode estar sendo atacado por uma serpente, atacado pelo maligno, por obras maléficas invisíveis. Tudo isto ele é defendido pelo poder do Espírito Santo que nele habita, né? Porque ele é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que Jesus disse a Nicodemos em São João 3, né? Ao homem é necessário nascer de novo, né? O homem tem que ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, de modo que Jesus, lá em São João 3, Jesus esclarece isso falando com Nicodemos, que era príncipe dos fariseus, né? E muito mais a nós, né? Que não somos príncipe de nada, né? Nós somos apenas servo, né? Mas graças a Deus, né? Nós temos todo, como disse Paulo em Filipenses 4,13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então assim somos nós, né? O pequeno servo do Senhor, né? Como eu sou e como o Senhor Jesus disse, né? Qualquer que der que seja um copo d'água fria a um destes meus pequeninos, não perderá o seu galardão no céu, né? Então assim nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande, forte e poderoso, né? E nós, com toda a nossa, nós somos pequenininhos, né? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?